gancho de corrupção, o senhor foi a voz mais incisiva e influente durante a Lava Jato sobre possíveis violações do devido processo legal. Inclusive votando pela suspeição do juiz Sérgio Moro, no caso que ele seria parcial e, portanto, não poderia estar julgando o caso. Isso desmantelou completamente a Lava Jato. Destrincha para a gente, por favor, o que é que mais preocupava o senhor sobre a forma como as coisas estavam sendo conduzidas. Eu era da turma, eu sou da segunda turma, que julgava os processos da Lava Jato. E, inicialmente, eu votei com a maioria, ou até havia unanimidade, no sentido das providências que estavam sendo tomadas, ainda quando o relator do processo era o ministro Teori Zavascki, que veio a falecer. Mas eu percebi, de uns tempos para frente, que havia exageros, que as pessoas só conseguiam libertação e nós estávamos mantendo as prisões preventivas. Eles estavam presos e só conseguia a libertação depois de fazerem delação. E eu comecei, então, a dizer que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões de Curitiba. Essas coisas são muito dramáticas. Falando para estudantes, gente que vai ter funções importantes na vida privada e na vida pública, há momentos... Há uma obra do Stefan Zweig, um escritor que guarda relação com o Brasil, acabou morrendo no Brasil, e que ele fala assim, Sternstund, um momento estelar, momentos decisivos, a obra tem várias traduções, mas momentos decisivos da vida humana. Eu acho que todos nós temos vários desses momentos em que tomamos decisões num sentido ou no outro. Eu acho que eu vi que aquele momento era um momento decisivo e passei a dizer que aquilo ia dar errado. Pelos dados que tinha, pelas más práticas que foram reveladas, por exemplo, toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Alguém disse, mas o senhor tinha inside information lá? Nada disso. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. Só para dar um exemplo para vocês que vivem nos Estados Unidos, e em função talvez até da influência do cacoete americano, com honorários e coisa do tipo, eles colocavam nas cláusulas que 20% do resultado dos acordos iria para o Ministério Público. Nós dissemos, isso não pode. Aí eles criaram a tal famosa Fundação Dallagnol, com 2,5 bilhões para eles pagarem palestras e fazerem campanhas anticorrupção. Nada que tivesse nada a ver com o direito brasileiro. Era um aproveitamento daquilo. O que a gente escuta na Operação Spoofing, falando como que eles iriam destruir a vida empresarial do empresário A, do empresário B, do empresário C, a gente pensa que é uma conversa do PCC. Faz sentido. E dentro dessa parte de o juiz Sérgio Moro de ser parcial, etc., o raciocínio que o senhor acabou de mostrar aqui para a gente, acho que a gente está vivendo um momento que talvez tenha uma pequena contradição a esse raciocínio.
Então, os inquéritos e as investigações relacionadas aos atos golpistas, o 8 de janeiro, principalmente o plano Punhal Verde e Amarelo, que tinha o objetivo assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre continua não só julgando, mas como relator. Então, a vítima julgar o caso não é violação do devido processo legal? Não se trata disso, Larissa. Infelizmente, não se trata disso. Na verdade, ele já foi feito relator do processo e, por isso, tem sido agredido. Então, seria muito fácil para qualquer investigado afastar o juiz a partir da afirmação de impropérios. É disso que se cuida, especialmente na rede social. Não só ele, mas a mulher dele vão ao escritório, fazem ameaças às filhas. Portanto, é uma situação muito atípica e é preciso conhecer esses fatos. Então, não há justificativa para ele ser afastado, uma vez que ele já era relator desses inquéritos e depois dos inquéritos que se agregaram. Então, não se pode falar disso. Ele não é suspeito, não está impedido, não está julgando no seu interesse. Não se pode nem de longe comparar Alexandre com Moro. Moro, de fato, ele se associa ao Bolsonaro. Ele, antes das eleições, ele já tem conversas com Moro, com Bolsonaro. Aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro. O Paulo Guedes um dia me contou, lá num despacho no gabinete, que esteve com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então, Paulo Guedes disse para o Bolsonaro, devemos buscar alguém para implementar law and order, sempre usando expressão em inglês. E Bolsonaro autorizou, ele foi buscar Moro lá em Curitiba. Aí eu disse, pare nesse ponto da narrativa, não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei, porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. Posteriormente, a vida me propiciou uma outra cena. Eu vou um dia ao Palácio do Planalto e encontro Bolsonaro. Bolsonaro assim disse, ministro, a gente errou muito, fizemos muita besteira. Você vê, eu nomeei o Moro. Eu falei, presidente, talvez seja o seu maior acerto. Primeiro, ter nomeado o Moro, depois ter devolvido ele ao nada.